pessoal, muito boa noite, ótima semana para você. A rodada antes das eleições foi excelente para o Palmeiras, que se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão. Além de quebrar um tabu de 16 anos sem vitórias no Morumbi, o Verdão viu ainda quase todos os rivais da parte de cima da tabela tropeçarem. Vamos rever então como foram os gols do triunfo do time de Felipão e as reações nos vestiários após o choque rei. Tem o levantamento de perna direita no meio da área, subiu Gomes, está lá! Gol! Gustavo Gomes! Gol do Palmeiras aqui no Morumbi! 33 minutos, o escanteio do Dudu vem sendo uma arma mortal do time do Felipão. Autorizou o árbitro, vem escanteio para o São Paulo. Reinaldo, o levantamento, Everton. Vem contra-ataque do Palmeiras, caiu no pé do Mike, são 3 contra 2. Mike pede o Dudu de um lado, o Johan do outro. Mike tocou pro Dudu, condição legal, pode fazer o segundo na trave! Perdeu o gol o Dudu. Moisés chegou no fundo, de novo o Mike para fazer o cruzamento no segundo poste. Daverson tá lá! Gol! Daverson! Gol do Palmeiras aqui no Morumbi! Na primeira tentativa, o Dudu acertou a trave. Na segunda, Daverson. Com uma pequena ajuda de Sidão, Palmeiras 2, São Paulo 0. É uma vitória que convincente, mas é mais uma vitória que são 3 pontos. A gente é contra um rival que estava próximo da gente, mas o trabalho continua. A gente não muda o foco, a gente não muda a nossa maneira de pensar, respeitamos todas as equipes e temos mais jogos pela frente e vamos continuar assim. Acho que a equipe hoje está de parabéns, é muito difícil, né, jogar aqui contra o São Paulo. E a gente fez um jogo muito bom hoje e conseguimos vencer. Continuar com o pé no chão, mantendo foco. Foi um jogo bastante difícil aqui no Morumbi, com uma equipe que vem jogando muito bem o campeonato. Mas a gente soube o Felipão lá na parte tática, a equipe saiu muito bem e está de parabéns pela vitória de hoje. Conseguimos impor nosso ritmo, somente na marcação. E conseguimos jogar também, que é muito importante aqui. Então acho que foi merecido esse resultado, mas pé no chão que ainda não conquistamos nada. Estou muito feliz porque a parte da vitória contundente nós nos concentramos 90 minutos. Isso foi muito importante, porque num jogo como esse você não pode dar um pouquinho de mole, né? Então, parabéns ao time, parabéns ao grupo. Temos que entender que nós não ganhamos nada, continuar com muita humildade, não deixar a soberba tomar conta de nada e continuar trabalhando muito em busca dos nossos sonhos. É verdade que não fizemos um bom jogo e era uma decisão. Isso é verdade. Pero temos que assumir este momento e revertir rapidamente. Estamos todos doídos y entiendo que a torcida esté un poco ahí brava porque todos esperábamos outra coisa hoje. Já faz 3 ou 4 jogos que a gente está devendo sim e a gente está tendo a semana para trabalhar e estamos trabalhando, estamos conversando, estamos falando os detalhes que a gente precisa acertar e planejar um jogo hoje que era tão importante e infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava. Então acho que é hora do time reagir. Acho que já passou da hora do time reagir. Temos que reagir com urgência e contra o Inter é a hora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aconteceu algo que alguns imaginavam que pudesse acontecer, outros também imaginavam, mas torciam para que não acontecesse, que é a queda de fôlego do São Paulo, que já vem de aproximadamente um mês. O São Paulo não consegue os resultados. É algo até esperado, porque o São Paulo tem um elenco reduzido. O São Paulo nunca foi favorito ao título, né? Se tornou um dos candidatos a partir da boa campanha, mas nunca esteve no papel entre os principais favoritos. Antes do São Paulo, como favorito, tinha Flamengo, tinha Palmeiras, tinha Grêmio. O Internacional também nunca foi entre os favoritos, é fruto de uma campanha. Quer dizer, então... Está no lucro o São Paulo, conseguiu de repente engrenar uma boa campanha, assumiu a liderança por um bom tempo,
Mas aí, perde o Everton no momento, perde de repente cai de rendimento o Diego Souza e o Nenê, que eram os dois jogadores mais, digamos assim, em melhor fase no time. Então é natural que isso aconteça. Resta saber se o São Paulo vai conseguir manter a confiança necessária para recuperar esses pontos aí que perdeu, né? O São Paulo deixou a primeira colocação e não está na vice-líder, está em 4º lugar hoje. Quer dizer, convenhamos, é algo preocupante para o São Paulo. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras está desfrutando justamente do fato de ter um bom elenco. O Filipão nem coloca a força máxima no Campeonato Brasileiro e tem dado resultado. O Palmeiras, há muito tempo a gente vem falando que era aquele carrão que vem, né, colando e pedindo caminho. Pediu o caminho, passou, e agora, para alcançar, vai ter que ser outro carrão. Não me parece que é o caso do São Paulo, com todo respeito. Quando eu falo carrão, eu não falo de tradição. Eu falo de time, de motor no momento. Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. O Palmeiras, ele realmente vinha dando sinais de que subiria, e mesmo com o time reserva. Curiosamente, o Grêmio ficou em 5º porque o Grêmio, o São Paulo poderia estar em 5º. O Grêmio teve um grande vacilo, ele empatou com o Bahia, e os baianos estão reclamando muito, inclusive, do segundo gol. Se ele ganhasse o jogo no Rio Grande do Sul, ele estaria em 2º lugar. É isso aí. E aí você veja a diferença de elenco, dos outros, que 2 times que estão jogando com times reservas, um seria líder, outro seria vice-líder. Olha que coisa. O outro elenco forte está no Flamengo, concordo com você com relação ao Inter e São Paulo, e estava lá no Morumbi, eu achei muito injusto quando o torcedor vaiou o time de São Paulo. Chamou a Aguirre de burro e tal. Gente, o elenco é limitado. Se o torcedor tivesse recebido uma proposta no começo do ano, falou, olha, o São Paulo vai ficar em 4º. Ele topava na hora, não precisa disputar, fica em 4º, porque o São Paulo nos outros anos brigou para não cair. E o time é limitado mesmo, ele tem 11. 11 contra 11 ele briga com qualquer um, mas saiu alguém, e o Everton jogou metade do jogo, mas não tinha a menor condição, está numa condição muito precária, fisicamente falando, a coisa enrosca mesmo. Ao contrário do Palmeiras, né, que à medida que ele ia trocando, o time ia ficando mais forte. O Palmeiras, se ele tiver uma dedicação boa para esse campeonato, dificilmente ele será alcançado. O Flamengo cresceu, o Grêmio pode chegar também, e domingo tem um Grêmio e Palmeiras muito interessante aqui em São Paulo. Mas realmente o nível de jogo do Palmeiras é superior e foi um resultado normal. Ganhou até facilmente o jogo. Muito bem. E a vitória palmeirense no Choque Rei abre espaço para a nossa enquete. Qual vai ser o maior adversário do Palmeiras na briga pelo título brasileiro? O Internacional? O Flamengo? O São Paulo ou o Grêmio? Dê o seu palpite, dê o seu voto no site gazetesportiva.com. Ah, e também na nossa hashtag Gazeta Esportiva, beleza? E aí, Celcinho? Em condições normais, o Grêmio. Mas eu vou apostar no Flamengo. Porque o Grêmio está dividido também na Libertadores, assim como o Palmeiras, semifinais. Eu acho que quem pode levar vantagem nisso é o Flamengo. O Flamengo está com a motivação, né, renovada com a presença do Dorival, as coisas se acalmaram um pouco. Não que ele seja mais competente do que o Barbieri. O Barbieri acho que poderia também, mas a pressão, o clima não era bom. Agora a coisa arrefeceu um pouco. Então acho que o Flamengo. Também vou em Flamengo, embora o Grêmio seja um time né, de um nível muito alto. Mas o Grêmio tem toda a condição de ir para a final da Libertadores. E aí você muda o foco. Acho que entre os 3 fica o título, mas em cima da pergunta do Palmeiras, né? Ou o Grêmio ou o Flamengo, acho que até por tudo que o Celso falou, acho que o Flamengo é o grande adversário. Dizem que vingança é um prato que se come frio. Vocês concordam? Não gosto de vingança. Eu não gosto de vingança, Nem mas eu. tudo bem. Ó, são 2 santinhos aqui, né? Mas eu concordo. Pois é. Você gosta? Santinhos, são pessoas que procuram evoluir. Só isso. Eu não digo vingança, mas eu digo que às vezes algumas coisas o tempo é um excelente remédio, um excelente aliado. Você também, Flávio. Você não, Flávio Prado só se faz de santo, tá bom? Não, mas não que a gente seja... Não é anjinho, não. A vingança é um prato que se come frio? Pois é, 10 dias depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, o Flamengo se vingou, em grande estilo, goleada implacável por 3-0 em cima do Timão, que sofreu a pior derrota da história jogando na Arena em Itaquera. Mesmo com 12 graus de temperatura, quase 42 mil pagantes sonhavam com a vitória número 100 na Arena em Itaquera.
O jogo com o Flamengo marcava o reencontro das duas equipes após a eliminação dos cariocas na Copa do Brasil. E o Corinthians utilizou um uniforme novo, uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. Depois do mosaico na arquibancada, hora da bola rolar. Recuado e sem saída de bola, o Corinthians tomou sufoco. Paquetá levou perigo aos 17 no chute cruzado. Vitinho, aos 25, bateu falta com perigo. Só aos 44, o Timão apareceu no ataque. William Arão falhou feio, Matheus Vital e depois Douglas tentaram, mas o goleiro César fez 2 milagres. No segundo tempo, o Flamengo comprovou a superioridade. O time carioca abriu o marcador aos 16. Paquetá de cabeça colocou a bola no cantinho de Cássio. 5 minutos depois, novo escanteio e a bola mais uma vez sobrou para ele, Paquetá, fazer o segundo do Mengão. Nos acréscimos, o abatido Corinthians ainda levou o terceiro. René fechou a conta em Itaquera. É sempre difícil, né, você explicar um placar elástico, mas era uma revanche para o time deles. E na minha concepção também, se você olhar, o placar não condiz muito o que foi o jogo, né? Se você olhar 3-0, esquecer os momentos do jogo, parece o placar é muito elástico, mas se você olhar o jogo, não. Hora de virar a página e pensar agora na decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A gente fica triste, lógico, a gente não queria estar passando por isso, principalmente um placar dessa situação, mas é hora de virar a chave e saber que a gente tem uma decisão. Temos uma decisão e estamos tristes, assim como os nossos torcedores, mas agora a gente tem uma decisão e a gente vai fazer tudo de melhor que nós não fizemos hoje para a gente conseguir esse título. Mas foi uma derrota acachapante, a maior do Corinthians na história da Arena. O Corinthians jamais havia perdido por 3 gols de diferença na Arena Itaquera. E as vésperas de uma decisão é para mexer com o psicológico, é para mexer com a confiança. É verdade que o Corinthians também, né, não melhorou um pouquinho, mas tem as suas deficiências também. Claro que a motivação no mata-mata, numa final de Copa do Brasil é outra, final de campeonato. Mas foi um estrago, Flávio. Um estrago e tanto. 3-0 não é normal, né? O Corinthians ele tem uma estabilidade tática, defensiva considerável. A gente até falou algumas vezes aqui, melhorou, não melhorou, aquela história, né? Mas assim, a base é aquela base. Mano, Tite, Carille, e por aí vai. E Loss, mudou muito. E agora o Jair, que foi contratado até em cima dessa pegada defensiva. E o time com essa pegada é muito difícil tomar 3 gols. Muito difícil, quase impossível. Mas tomou, né? Tomou. Lucas Paquetá jogou pra caramba, é um baita de um jogador. E vamos ver o reflexo. Depois do jogo a torcida ficou gritando, é quarta-feira, tá bom. Vamos ver, né? Claro. O Corinthians não entra como favorito contra o Cruzeiro. Não. Mas de repente consegue inverter. Também não era favorito contra o Flamengo na semifinal e passou. Não, e curiosamente o Corinthians já fez 3 jogos contra o Cruzeiro no ano. Tudo bem, 2 são aqueles amistosos ainda com os Malós, mas ganhou em Minas por 2-0, empatou aqui 2-2 e no Campeonato Brasileiro ganhou aqui por 2-0. Então, nos confrontos com o Cruzeiro, o Corinthians está bem. Bom, já o Santos se deu bem na rodada e manteve o excelente retrospecto que tem no Barradão desde 2014, com 100% de vitórias no estádio desde então. No comecinho da partida no Barradão, o uruguaio Carlos Sanches arriscou de fora da área e marcou o gol do triunfo do Santos sobre o Vitória. O resultado deixou o Peixe na 7ª colocação. Já o time baiano segue na zona do rebaixamento. A gente tem que valorizar muito esse resultado. A Vitória teve bons momentos na partida, principalmente no segundo tempo, e nós soubemos valorizar a vitória que nos era parcial. E foi até o final. Não fizemos um grande jogo, mas fizemos o suficiente para vencer, o que nesse momento do campeonato é o mais importante. Fomos a 39 pontos, passamos o próprio Cruzeiro, com um jogo a mais que nós temos, é verdade, abrimos 4 do Corinthians, por exemplo, e há um tempo atrás nós estávamos lá atrás, em 17º, então a gente tem que valorizar e muito tudo que esses jogadores estão fazendo. O Cuca, Flávio, você deve se lembrar disso, está me lembrando muito, só que ele estava no Goiás há mais tempo. Lembra que o Goiás estava em último lugar,
E aí, de repente, fez um segundo turno maravilhoso, chegou até a Libertadores. E o São Paulo contratou metade do time que foi campeão do mundo. Tinha Danilo, tinha Fabão, tinha Josué. Pois é, e era o Milton Cruz que montou esse time do São Paulo. E a gente falava tanto do Santos lá embaixo, no rebaixamento. Eu lembro que até falei algumas vezes, um time que tem Rodrigo, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol não pode. Mas sendo justo com o Jair, ele não recebeu esse Carlos Sanches que passou a fazer a diferença. O Bruno Henrique estava contundido, o Gabigol não estava jogando no sentido de produção, né? Por uma questão até de justiça mesmo. Eu acho que o Cuca bem melhor do que o Jair, mas é justo também dizer que ele não tinha todo o material que o Cuca teve à disposição. E além da inteligência tática, da vivência que pesa também. Experiência, claro. Né? Sem dúvida pesa, né? Faz diferença. Campeão de Libertadores e tudo. Faz diferença. Mas enfim, mas ele fez, olha, tá fazendo chover no time do Santos. E detalhe, mantendo personalidade. Discutindo com diretoria, fazendo declarações, tomando posicionamento, sem ser aquela coisa, sabe, meio chapa branca, tô aqui, não posso falar nada, o que mostra... Isso traz o jogador com ele também, assim, pô, esse cara é... Aliás, Celso, eu não discuto política, não faço postagem, nada, mas eu quero ressaltar a postura do Paulo André, porque o Atlético Paranaense entrou com a camisa de um candidato que eu também não sei qual é, não fui atrás, não importa, não vem ao caso. Veio uma ordem da diretoria de que o time entrasse com a camisa de apoio ao candidato. Todos os jogadores aceitaram, o Paulo André não aceitou. Isso aí. Antes de ver qual era a camisa, falou, olha, eu não vou falar de política, eu sou jogador de futebol e não entrou com a camisa. Eu achei essa uma postura muito legal, porque mesmo que fosse o candidato dele, não tem nada a ver uma coisa com outra. É claro. Né? E eu achei, de novo, que o Paulo André teve muito bom senso. Isso aí. O bom senso que foi, aqui no Brasil foi execrado e que numa coisa muito semelhante derrubou toda a corrupção no futebol do Uruguai. O complicado é que alguém podia se sentir acuado a fazer algo contra a sua própria vontade. E ele nem sabia qual era o candidato. Ele disse, olha, eu não vou usar a camisa de candidato e eu confesso que realmente não sei até hoje, não importa. O importante é que ele disse, eu sou jogador de futebol, eu não vou fazer propaganda porque eu não quero influenciar as pessoas. Cada um vote em quem quer, faz o que bem entende. Achei muito legal a postura do Paulo André. Bom, como vimos agora há pouco, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi ótima para Palmeiras, para Flamengo, que venceram, viram os principais concorrentes ao título tropeçarem. Destaque para a derrota do Inter e para o empate do Grêmio. Vamos aos gols do final de semana. Na Ilha do Retiro, Nico Lopes colocou o Inter na frente do Sport aos 21 do segundo tempo. Mas o time da casa chegou ao empate com o zagueiro Adrielson desviando de cabeça. E já aos 42 conseguiu a virada com Matheus Gonçalves, tocando na saída do goleiro. Final Sport 2, Internacional 1. Já o Atlético Paranaense não teve dificuldades para vencer o América Mineiro na Arena da Baixada. 4-0 com tranquilidade. Marcelo Cirino e Rafael Veiga marcaram no primeiro tempo, enquanto Nicão e Pablo completaram a goleada. Em nono na tabela, o Furacão chegou agora a 10 vitórias seguidas como mandante. Na Arena Condá, teve só um golzinho no duelo entre Chapecoense e Atlético Mineiro. Já aos 47 da segunda etapa, Dofo contou com o desvio da zaga para garantir a vitória do time catarinense, 1-0. E o Grêmio recebeu o Bahia e viu Elber marcar uma vez em cada tempo e colocar o time baiano em ótima vantagem na partida. Mas os gaúchos não desistiram. Diminuíram aos 37 minutos com Juninho Capixaba. E aos 41, conseguiram chegar ao empate depois da cobrança de pênalti de Jael. E ficou nisso 2-2. Você mesmo falou, né, Flávio? O Bahia reclamou muito da arbitragem, mas enfim. Tava 2-0, pô. 2-0. E o Grêmio completo. Acho que é melhor jogar com o time reserva. Não é? Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também, às vezes, passa uns sufocos aí com o time A, né? Mas enfim, o Grêmio ainda está na luta. O Internacional aqui acabou tropeçando, decepcionando a torcida. O Internacional, a coisa foi... Ele estava na liderança. Faltavam 2, 3 minutos para acabar o jogo, tomou 2 gols do Sport. Realmente foi... Ainda mais do Sport, né? Que, uma com todo respeito, é time que inexplicável. luta para não cair. E continua lá embaixo. Foi uma derrota inexplicável do Inter. Realmente, aquelas derrotas, você fala, caramba, essa é daquelas de pesar, de mudar posicionamento em campeonato. Embora a gente questione muito o nível técnico do Campeonato Brasileiro, qualidade dos jogos, aquela coisa que a gente já está cansado de falar, mas por outro lado a gente também não pode reclamar, que é do equilíbrio. Você vê que a briga está intensa tanto pela taça,
contra aqueles que lutam para... Exceção feita ao Paraná, que o Paraná, para mim, acho que já era. Mas esse final de semana, a linguiça comeu o cachorro. Eu tava maluco para ver Liverpool e Manchester City. Uma porcaria de jogo. Palmeiras e São Paulo foi muito melhor. Olha que loucura, eu não estou falando tecnicamente. Quando em sã consciência, né, nos últimos dias, você ia dizer isso. Foi assim, é claro que não estou falando tecnicamente, porque o custo dos times é diferente. Pô, né, tinha Guardiola, tinha Klopp e tal, beleza. Não desfazendo de Diego Aguirre e de Filipão, mas até a condição de trabalho é outra. Enfim, claro. Não vamos entrar no material humano, à disposição. Tudo. Mas o jogo, o Klopp e o Guardiola ficaram com medo um do outro. O Palmeiras foi para cima, fez 2 gols, dominou o jogo, São Paulo tentou reagir. O jogo foi melhor. Eu achei ótimo, achei divertido e achei ótimo. Mas é uma exceção, né? É um negócio completamente fora do padrão. Final de semana de gols também no velho continente. Tem show de Mbappé em mais uma goleada do Paris Saint-Germain na França. Tropeços dos gigantes espanhóis. Cristiano Ronaldo cada vez mais à vontade na Itália. E o Chelsea chegando na briga pela liderança do campeonato inglês. E a tradicional revista francesa France Football anunciou nesta segunda os indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2018. Na categoria mais tradicional do futebol masculino, são 30 indicados. Além dos tradicionais Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, a lista traz nomes como Harry Kane, Paul Pogba e Edson Cavani. Os brasileiros presentes são o goleiro Alisson e o atacante Firmino, ambos do Liverpool, Marcelo do Real Madrid e Neymar do PSG. A publicação também anunciou os 10 finalistas ao prêmio Sub-21 e entre eles estão o francês Kylian Mbappé, do PSG, e também o brasileiro Rodrigo, do Santos. Além desses 2 prêmios, a revista France Football criou pela primeira vez na história uma categoria para as mulheres. Entre as 15 indicadas está a brasileira Marta, que recentemente levou para casa o 6º troféu da FIFA como melhor do mundo. O anúncio dos vencedores será um dia antes do troféu Mesa Redonda, no dia 3 de dezembro, quando acontece a cerimônia de premiação da revista. E aí eu lembro de Parreira, na nossa primeira edição, quando ele veio aqui e falou assim, olha, ontem foi o prêmio da France Football, também coincidiu naquele dia. E eu assisti pela televisão e realmente aqui não tem o mesmo luxo que lá. Mas lá não tem o mesmo charme daqui de jeito nenhum. Palavra de Carlos Alberto Parreira. Inesquecível. Inesquecível. E por muito tempo, né, o prêmio da revista francesa é maior até, é mais velho do que a premiação da FIFA. Então, aí no e por muito tempo eles fizeram juntos um prêmio só. Agora, de novo, temos... Bom para os jogadores, né? Acho. Tem mais um troféu em casa. Mais uma oportunidade. Não é nenhum troféu Mesa Redonda, mas é um troféu importante. Eu acho o nosso muito mais luxuoso. Eu também, o Parreira também. Muito mais lógico, muito mais charmoso. E por falar em futebol internacional, que a gente falou há pouco tempo, a nossa seleção brasileira entra em campo nos dias 12 e 16 desse mês de outubro para enfrentar a Arábia Saudita e a Argentina, respectivamente. As 2 partidas acontecem na própria Arábia Saudita e o técnico Tite já tem todos os atletas à disposição em Londres, lá na Inglaterra, cidade escolhida pela CBF como sede da seleção para essa sequência de jogos. Os jogadores do Brasil chegaram de carro no CT do Tottenham e não atenderam a imprensa que aguardava por eles no local. A escolha pelo centro de treinamentos do time londrino se deu por conta de uma maior facilidade para os próprios atletas. Por conta de uma extensa malha aérea, a cidade de Londres permitiu que os 21 jogadores que atuam na Europa se apresentassem mais rapidamente ao técnico Tite. Falar de Copa do Mundo agora acho que seria dar um passo maior que a perna. O processo está recomeçando, temos agora os períodos de amistosos, a primeira competição oficial será a Copa América, então a gente vai passo a passo trabalhando e falando mais a curto prazo. Sempre trabalhei, sempre me dediquei em pensamentos positivos e sempre com o objetivo de um dia defender a seleção brasileira, que era o mais importante. Então fico muito feliz, né, com essa oportunidade. Vou me doar ao máximo para que eu venha ter mais oportunidades nessa fase
de reformulação da seleção brasileira. O treinador, inclusive, já trabalhou com o grupo hoje. O único problema para o comandante Canarinho foi o corte do atacante Everton do Grêmio. O jogador teve uma lesão na coxa direita durante a partida de sábado contra o Bahia e não estará totalmente recuperado para servir a nossa seleção. O meia Lucas Moura, que atualmente defende o próprio Tottenham, foi chamado para o lugar de Everton. Vale lembrar que o Grêmio já havia contestado a presença dele na lista de Tite. Tudo porque o atacante desfalcaria a equipe gaúcha contra o Palmeiras no próximo final de semana. 5 pontinhos separam os dois clubes na tabela do Campeonato Brasileiro. Flávio, acho que vale mais pelo Brasil e Argentina, porque a Arábia, apesar de disputar a Copa do Mundo, acho que ainda não é. O próprio Edu, eu tive a oportunidade de vê-lo dando uma entrevista num programa de TV, falando que existe um critério técnico para a escolha dos adversários, mas a gente sabe também que é de um menu que tem a ver com quem banca a seleção brasileira ou com quem comprou, na verdade, E agora tem a Liga jogos. das Nações também, né? Que inibe esses jogos porque eles têm o campeonato interno lá. Os europeus, então vai ser mais difícil jogar com o time europeu. Ainda assim, a seleção peruana conseguiu fazer. Não, claro, claro. Uruguai, porque são chaves de 3, então tem sempre um folgando. Mas dificultou um pouco mais. Mas tem isso, lógico que tem. A própria seleção joga muito por causa dessa coisa. Os amistosos anteriores com os Estados Unidos e El Salvador. É vergonha, né? Absolutamente nada. O Osório, ele optou por não jogar. Convocou os jogadores, faz treinos importantes, porque ele faz aqueles treinos cognitivos que ele explicou pra gente no Mesa Redonda, e não vai jogar. Em vez de jogar com El Salvador, eu vou treinar. Claro. Que é legal. Que é legal. É aí você mostra, veja só, o Tite tem uma defesa. Mas isso mostra, por exemplo, quão sério é o técnico. Ele poderia, não tem jogo, então vamos treinar, que é o que ele precisa para entender a mentalidade, a visão de jogo que ele pensa para o Paraguai. O Tite até poderia fazer isso também, mas ele não pode. Não pode. Por quê? Porque a CBF vendeu os jogos. Está vendida. A CBF vendeu lá para uma empresa. Com direito a propinas. E os caras que pegaram propina, um está em cano, o outro está fugitivo. O Tite nem tem tanta ingerência na escolha do adversário. Você fala assim, eu quero jogar com o time X. Não, tem esse. Ele pode jogar com estilo, né? Com estilo. Tipo assim, eu quero jogar tentar um sul-americano. Também não é, né? Eu quero jogar com o time asiático, mas ele não consegue colocar exatamente o que ele quer. Gente, o Campeonato Paulista Feminino teve o seu final no último final de semana. Em campo, estiveram aí frente a frente Corinthians e Santos e o time da Baixada acabou levando a melhor. Acompanhe como foi essa decisão na reportagem de Fernando Gavini. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, recorde de público no ano na Vila Belmiro e vitória do Santos por 1-0. Na segunda partida, a Fazendinha também recebe um bom número de torcedores. Não lotou, mas já dá para perceber que o futebol feminino vive uma nova fase no Brasil. Que o diga a zagueira Érica, que trocou o Paris Saint-Germain pelo Corinthians depois de 3 anos jogando na França. Por incrível que pareça, agora acho que está começando a desenhar o futebol feminino. Infelizmente agora. Ainda tem muito a desejar, mas está crescendo e a gente fica feliz com isso. Dentro de campo, demorou apenas 50 segundos para o Corinthians sair na frente. Gol de Marcelo, mas nada que tirasse o Santos do sério. O que foi crucial no jogo de hoje foi o primeiro jogo em casa. Eu acho que 1-0 ali, mesmo sofrendo gol aos 50 segundos, a gente sabia que nós estávamos ainda dentro do jogo, nós estávamos ainda em busca do título. Se o Corinthians faz 1-0 e lá 0-0, complica um pouco, elas estão na casa delas. E o Peixe também contou com a sorte. A falta cobrada por Brena enganou a goleira Lelê e o Santos empatou o jogo. Precisando da vitória, o Corinthians teve mais chances. Marcela pedalou, mas errou a bicicleta. Nessa daí, a goleira Michele salvou cara a cara. A corintiana Lelê também apareceu nesse chute de Maria. Mas Érica subiu mais alto do que a defesa santista para fazer 2-1 para o Corinthians, que podia ter feito mais. Teve até bola na trave na falta cobrada por Yasmin. Mas foi o Santos quem marcou. No finalzinho, Kathleen foi o talismã que empatou a decisão para dar o título ao Peixe.
Eu sei que a bola sobrou para mim, eu só empurrei pro gol. Na verdade, é até confiança que eu recebi depois do último jogo, que eu precisava mais de confiança para poder fazer gol. E eu estava com isso na minha cabeça desde o último jogo. E no momento que eu pude entrar, eu sabia que eu precisava ajudar a equipe. Então eu pude entrar e fazer esse gol e trazer esse título pro Santos. Mas isso é uma final, isso é futebol. E são detalhes, né? Onde a gente não podia errar e infelizmente aconteceu algum erro para que elas pudessem ser campeãs. E elas trabalham daquele lado como a gente trabalha desse. Apesar da festa santista e da tristeza corintiana, a temporada não acabou. O Corinthians volta a jogar na quinta contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Brasileiro. A gente já está pensando no brasileiro, pode ter certeza. Estava aqui agora pensando em alguns detalhes do jogo, mas parei para pensar e falei, calma aí, cara. A gente tem uma bela equipe e vamos jogar agora uma semifinal aí para quem sabe poder para uma final, e esse é o nosso objetivo. Então, bora traçar esse trabalho aí mais uns 3 dias e partir para o brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, o Santos foi eliminado de forma surpreendente pela Ferroviária nas quartas de final. Mas não há o que lamentar. Depois de se tornar o maior campeão paulista de todos os tempos, com 4 títulos conquistados, o Peixe terá ainda mais um desafio nesta temporada. Vai disputar em novembro, em Manaus, a Libertadores de futebol feminino. Aí tem muito trabalho pela frente. Eu acho que agora a gente está na metade, agora falta a outra metade, vamos em busca da Libertadores também. Agora é descansar, comemorar esse título e na próxima semana já pensar na Libertadores. Parabéns, que festa legal. Ô, Michele, uma coisa interessante é que no mesmo momento que a Emily ganhava o Campeonato Paulista, a seleção brasileira, da qual ela foi retirada de maneira estranha, perdia um campeonato internacional. Engraçado, né? Então, essa menina é muito competente, muito séria, trabalha muito, tem muito conhecimento. E ontem a gente falava no Mesa Redonda sobre a hipótese de uma mulher dirigir um clube masculino. A Emily é a mais credenciada nesse momento e ela tem esse objetivo. Já conversei várias vezes com ela. Ela é irmã do nosso companheiro Weber Lima. Então eu conheço a Emily desde jovenzinha e tal. Ela tem muita capacidade. Ela poderia perfeitamente assumir esse posto. Eu ficaria muito interessado em ver. Ela é tática, ela é inteligente, ela é estudiosa. Seria muito legal. Nossa, eu ia achar o máximo também, até porque ela já treinou meu Juventus. Você acha que dá certo, Celso, uma mulher treinar um time como o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o São Paulo? Por que não daria? Que fosse um time, talvez um time menor para começar, não teria problema. Eu acho que profissionais Você acha que as pessoas vão aceitar bem? A questão, o bom profissional acaba se impondo, sabe? As pessoas acabam aceitando pela liderança. Ela teria alguns problemas. Sim, claro. Preconceito, teria menos oportunidade de perder, de errar. Mas aí... Como é que fala? Os cães ladram e a caravana passa. Vai que ela vai ganhando tudo, vai empatando, igual o Carinho naquele primeiro ano. E acho que muitas barreiras, já estão sendo superadas. Você nunca imaginou, por exemplo, no passado, uma árbitra. Tivemos, né? Acabou fazendo. Auxiliares, bandeirinhas. Mas menos agora. Sim, mas ocupou um espaço, quer dizer. Outro, agora sumiu, competência, então... Assim, eu acredito na competência, isso independe de gênero. É verdade. Bom, depois de perder para a Alemanha na estreia da segunda fase do Mundial de Vôlei, a nossa seleção feminina sofreu, mas passou pelo México na madrugada desta segunda, no Japão. A gente está de volta destacando a votação do troféu Mesa Redonda. Você aí de casa pode ajudar a escolher aí, os 11 destaques do Brasileirão. Para isso é só acessar o site troféumesaredonda.com.br e dar sua participação, né, Flávio? Nossa, aí é maravilhoso, né? Uma maravilhosa empresa. A nossa querida Lux Color está com a gente mais uma vez, fazendo mais colorido, uma festa tão colorida e tão bonita, os 15 anos do troféu Mesa Redonda, e dançaremos a valsa. Dançaremos a valsa. Mas você falou que vai pisar no meu pé, aí o Eu não, você é muito alta, eu vou ter que usar salto. Você põe aquele sapato que tem 1, 2, 3, 4, 7 jeito, o que eu vou fazer? Olha, no São Paulo hoje foi dia de lamber as feridas, ai coisa horrível, né, ô chileno? E projetar o próximo duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Domingo tem Inter no Beira-Rio, em jogo que ganhou contornos de vida ou morte para o tricolor. E o Alexandre Silvestre esteve no Centro de Treinamento São Paulino e traz as novidades.
Portão fechado para a imprensa aqui no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira de reapresentação do tricolor. Segundona brava, chuvosa, triste para o São Paulo, que perdeu o tabu para o Palmeiras no Morumbi, que perdeu o jogo para o Verdão no sábado, que poderia ter reconquistado a liderança do Campeonato Brasileiro, mas isso não aconteceu. Pior, o São Paulo caiu na tabela, agora é o 4º colocado, está a 4 pontos do Verdão, tem 1 ponto a menos do que o Internacional, que é o 2º, está empatado com o Flamengo, que é o 3º, mas ganha do São Paulo no critério de desempate. São Paulo que está à frente do Grêmio ainda, 1 pontinho, o Grêmio é o 5º colocado. O próximo compromisso do São Paulo é contra o Internacional, domingo no Beira-Rio, briga de cachorro grande, confronto direto pelo título do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Palmeiras joga contra o Grêmio, aqui pertinho do CT do São Paulo, no Allianz Parque. E no sábado, no Maracanã, tem Fla-Flu, o Flamengo interessado também na briga, nessa parte de cima da tabela. Veremos o que resta ao São Paulo, se a briga pelo título ou se por vaga na Libertadores. O São Paulo caiu muito de rendimento no segundo turno do Brasileirão. Em 9 rodadas, venceu apenas 2 vezes. Foram outras 2 derrotas e 5 empates. Para o jogo contra o Internacional, o Everton talvez comece finalmente como titular. Ele que no Choque Rei iniciou no banco de reservas, ainda não está bem fisicamente, 100%. Vai depender dos treinamentos ao longo desta semana aqui no CT da Barra Funda, para o Aguirre saber se vai poder ou não contar com o Everton desde o início da partida. O São Paulo faz suas próprias reflexões a respeito dessa queda de rendimento. São muitos os motivos. Vamos ouvir o que disse Raí, sábado, lá no Morumbi. Quebrou o encanto, Raí? Não, claro que não. Estamos aí, como se tem 55 mil pessoas, não quebrou o encanto. O que a gente tem é que encantar novamente. O São Paulo caiu nos últimos jogos. Esse jogo acho que foi atípico, né? Porque eu acho que não foi só jogar mal, acho que o time não reagiu. Nos outros jogos que a gente caiu um pouco de produção, a gente reagiu, até merecia ganhar, né? Tivemos chance de merecer ganhar aqui com a América, mesmo não jogando tão bem. Contra o Botafogo tivemos uma chance de ganhar. Acho que hoje foi um jogo que o time realmente teve bem abaixo do que está na média, do que teve no Brasileirão como um todo. Flávio, seria muito mais fácil, né, se as pessoas tivessem a consciência de claro, quão longe pode ir o time. As pessoas que acreditam, se apegam muito a ilusões e tomam isso como verdade absoluta. São Paulo tem opção de ser campeão brasileiro? Tem. Mas o que está fazendo já é surpreendente. Sem dúvida. Né? Como foi o Corinthians no ano passado, que poderia ter perdido o título. Mas... Não, mas tá além. O time do São Paulo ele tem limitações. Ele dependia que os outros não subissem. No momento que o Palmeiras subiu, não tem como segurar, não. Realmente é um time superior. Ele vai fazer o quê? Agora, ainda tem chance. Lógico que tem. Tá vivo aí, tá na competição. E aí é lamentar o comportamento da torcida, né? De vaiar, mas assim, reconhecer. Bem da verdade, só vaiou. Não foi 60 mil pessoas, tudo é um destaque, né? Não foi agressiva, nada. Mas vaiou, né? Falei, pô, caramba. Mas não pode vaiar também, Celso? Você começa a sonhar com um negócio grande, né? A questão do vaiar, é isso que eu falo. Torcer é dar suporte. A vaia não ajuda. Tá, como mas é que é a torcida em inglês? Support. É dar suporte, apoio. Você vai lá, você vê um negócio péssimo. Você tem que analisar vai bater palma até o final. Você tem que analisar o todo. Quando terminar o jogo, você é trasladado, vai pro céu direto. Qual que é a ideia? Ver o time campeão. A vai ajuda? Aí não, o time tá mal, tá jogando ruim, faz só substituição que é errada. Você vai, meu amigo. Você pagou o ingresso, você tem que Vocês vaiar. não se dão bem, eu acho isso desagradável. Eu acho que é direito de manifestação. A pessoa se quer vaiar, vai vaiar. Mas não é inteligente. Não precisa, não vai vaiar no começo, no primeiro tempo, aos 15 minutos. Por isso que eu gosto de torcida argentina, que tá ali apoiando o tempo todo. Então muda pra Sabe Argentina, conjugar Celso. o verbo torcer como ninguém. Celso, muda para a Argentina ou para a Inglaterra. Eu prefiro tentar mudar o comportamento das pessoas que aqui moram. Puxa, aí tá difícil, hein? Bom, a derrota diante do Flamengo ainda não foi muito bem digerida pelo Celso, nem pelo elenco corintiano, mas não há muito tempo para lamentar não, hein? É hora de mudar a chavinha e focar na Copa do Brasil. Quarta acontece o primeiro jogo da grande final da competição contra o Cruzeiro no Mineirão. E o repórter Adriano Dolfo conta pra gente como que tá a preparação para esse confronto. Nesta segunda-feira, o técnico Jair Ventura completa um mês de Corinthians. Com 2 vitórias, 13 empates e 2 derrotas, o aproveitamento é de apenas 42%, pior que do antecessor, Osmar Loz, que terminou com 46%. Mas Jair tem uma vantagem, está a 2 jogos de conquistar o título da Copa do Brasil. Um título que poderá ser especial para 4 jogadores do elenco.
goleiro Cássio, o atacante Sheik, o meia Danilo e o volante Ralf, que se juntariam a um seleto grupo de atletas que conquistou tudo com a camisa do clube. Alessandro e Chicão. O único título que falta, cara. E como eu falei, é um objeto meu que eu almejo muito, não só eu. O Henrique teve a experiência de ser campeão, teve esse privilégio. E é difícil, a gente sabe que é diferente, porque são jogos de 180 minutos que decidem a vida de muitos atletas. Então, como você citou vários títulos, mas é esse que me falta. Para o primeiro duelo, esta quarta, no Mineirão, Jair não terá o volante Douglas, que está suspenso. Gabriel pode retornar ao meio de campo. Ele que foi criticado pelas falhas no setor direito na última sexta-feira. Acho que esse jogo de sexta-feira foi um jogo diferente já. Ficou para trás, acho que a gente tirou de lição as coisas que a gente deixou de fazer. O Gabriel jogou 2 jogos naquela posição também, claro que improvisado, e não é a posição dele, mas todo jogador, né, se esforça e o Gabriel também, então acho que isso é normal. E falar da derrota para o Flamengo em casa e por 3-0 é assunto de muita resenha e cobrança no Corinthians. E a gente não pode se dar o luxo de tomar 2 gols com bola parada, independente da equipe, do adversário que seja. A gente vem treinando isso tanto ofensivo como defensivo e o que acarretou na nossa derrota. Então, a gente sabe que a bola parada decide muita competição hoje em dia, muitos jogos, e a gente tem que ter mais atenção. Fagner deve voltar à lateral direita. Treinou normalmente e está curado de uma fibrose na coxa esquerda. Corinthians anunciou ainda 2 contratações. Lateral direito Michel Macedo, do Las Palmas, da Espanha, e o atacante Gustavo Silva, das categorias de base do Coritiba. Ambos só podem atuar com a camisa do Corinthians em 2019, já que as inscrições do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil estão encerradas. Tem que discutir o resultado. Como disse o Ralf aí, 2 bolas paradas, não é legal e tal, mas não é pra frente, né? Não adianta ficar. Perdeu. O Flamengo não muda nada em termos de campeonato, perder 3-0 nunca é bom, mas bola pra frente. Tem uma coisa grande aí pra brigar e o Corinthians tem condição, sim. Acho que o Cruzeiro é favorito, mas é favorito, dá pro Corinthians encarar, sim. Bom, será que o pessoal mandou pela nossa hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais, hein? Vamos ver o que a nossa produção separou? Rafael Lima, boa noite, Gazeta Esportiva, o Jornal do Esporte mais legal da TV. Obrigada, Rafa. O Flamengo, acredito ter um bom conjunto nesse momento para atrapalhar o Super Palmeiras. Quem mais? A Mota. Gazeta Esportiva, Palmeiras campeão, mas Grêmio, grande adversário. Yolanda Vicentina, Grêmio, sem dúvida, aí é um adversário perigoso do Verdão. O Kleber Paiva, em época de eleição, vamos ser justos. O Palmeiras, com o Felipão, vem mostrando nesse segundo turno que merece ser campeão. Para parar o Verdão, agora na altura do campeonato, não é uma tarefa fácil. Avante palestra. Caramba, quantos caracteres tem o Twitter, hein? Paulo Gilberto, maravilha de reportagem sobre futebol feminino. Parabéns mesmo. Temos que incentivar sempre. Só a Gazeta mesmo. Sou fã, abraço. Valeu, Paulo Gilberto. Só a Gazeta mesmo, né? A gente apoia. A gente apoia o vôlei, a gente apoia o futebol, apoia o basquete, o tênis, todos os esportes, viu? Por isso que aqui é demais. Nós somos bons pra caramba, né, Celso? Nosso jornal aqui, né? Flávio, mesa redonda. Bom, vamos encerrar. Resultado da enquete. Johnny, só põe o número na tela. Quem é o maior adversário do Palmeiras na briga pelo título? Quem é? Grêmio. Grêmio, 40% dos votos. E hoje a gente encerra o programa, Celcinho, homenageando CJ Ramon, ex-baixista dos Ramones, que ele completa hoje 53 anos. Olha, aí eu conheço. Sua idade. Tchau. Imagina, sou mais novo. I'm not your set about my